Lição número 77 do livro Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. Eu tenho direito a milagres. Comentário. Essa é a primeira menção a milagres no livro de exercícios. Existe uma referência indireta logo nas primeiras lições, mas a discussão sobre esse tema central acontece aqui pela primeira vez. Uma vez que o milagre é tão facilmente mal compreendido, devo falar brevemente sobre ele antes de passar para a lição em si. Em Um Curso em Milagres, Jesus gosta muito de usar termos que parecem sugerir uma coisa, provendo-os com um significado inteiramente diferente. O termo milagres, que dá seu nome ao curso, é um exemplo principal. Quase todos associam a palavra com algo externo. Quer uma pessoa acredite ou não na Bíblia, todos em nosso mundo ocidental têm sido influenciados pelos registros de diversos milagres descritos no Velho e no Novo Testamento. Um exame mostra que eles envolvem alguma mudança no corpo ou no mundo, quer seja dividindo o Mar Vermelho, ou curando os doentes, ou ressuscitando os mortos. No curso, milagres são entendidos de outra forma, não tendo nada a ver com coisas externas, mas apenas com uma mudança de mente. As lições 77 e 78 indicam que a melhor maneira de pensar sobre um milagre é como uma correção para a nossa percepção faltosa e, acima de tudo, como um meio de desfazer nossa aflição e dor. Na lição 193, Jesus explica que toda aflição vem de uma falta de perdão. Abre aspas. É verdade que nem toda aflição parece ser apenas falta de perdão. Fecha aspas. Livro de Exercícios, página 193. E em nossa próxima lição, ele discute milagres como a resposta para nossas mágoas. Ao passarmos por essas lições, portanto, pense no milagre como uma mudança na mente, ou, ainda mais especificamente, como uma mudança de professores, do ego para o Espírito Santo. Essa mudança corrige todas as percepções e pensamentos equivocados, a fonte de todo o nosso sofrimento. Portanto, quando Jesus diz no início dessa lição, abre aspas, eu tenho direito a milagres, fecha aspas, ele novamente não está se referindo a nada externo, nem à graça de Deus descendo sobre nós das alturas, abençoando-nos, as nossas famílias ou a qualquer outra pessoa. Nós temos direito ao fim da dor simplesmente porque somos o Filho de Deus que não pode sentir dor. Ele pode sonhar que sofre, que é separado de Deus, mas a verdade é que ele permanece como Deus o criou. O milagre é o nome de Jesus para a dinâmica que nos permite entender que tudo o que fizemos, nosso mundo pessoal e coletivo, é um sonho. Nós somos os sonhadores desse sonho e, portanto, somos nós que podemos mudar nossas mentes sobre ele, como vemos nessa passagem do texto. Jesus diz: não aconteceu absolutamente nada, exceto o fato de que tu te puseste a dormir. O milagre não te desperta, mas te mostra quem é o sonhador. Ele te ensina que existe uma escolha de sonhos enquanto ainda estás adormecido, dependendo do propósito do teu sonhar. Desejas sonhos de cura ou sonhos de morte? Texto capítulo 28. Comentário. Agora voltamos à lição, o que nos leva a mais um passo na direção de aceitarmos os sonhos de cura, o precursor do nosso despertar do sonho de separação. Jesus diz: tens direito a milagres pelo que tu és. Receberás milagres pelo que Deus é.
Ken Wapnick. A fonte do milagre é a presença de Jesus ou do Espírito Santo em nossas mentes. Essa presença nos lembra de quem somos como o Filho único de Deus. Entre aspas, princípios dos milagres. Jesus explica que sua fonte está além da nossa avaliação. Texto capítulo 1. Significando que Deus está além da nossa compreensão. Jesus, ou o Espírito Santo, reflete a verdade de Deus, o princípio da expiação, que é o de que a separação de Deus nunca aconteceu. Portanto, vamos receber milagres porque já os recebemos. A correção está plenamente presente em nossas mentes, esperando nossa aceitação. Citação: E oferecerás milagres porque és um com Deus. Comentário: Quando escolhemos o milagre, a escolha de voltarmos para nossas mentes e mudarmos a decisão do ego para o Espírito Santo, desfazemos a crença na separação. Nesse instante santo, não há filho separado de Deus, apenas o Filho único. Assim, o milagre que aceitamos naturalmente se estende através de nós para toda a filiação, porque a nossa mente curada é a filiação inteira. No instante em que escolhemos Jesus, o grande símbolo do Filho único, como nosso professor e nos identificamos com seu amor, nos tornamos como ele. Abre aspas. Uma oração a Jesus, de Ellen, expressa o desejo fervoroso de que isso seja assim, em nossa primeira de várias citações a esse poema inspirado e inspirador. Citação: Um retrato perfeito do que eu posso ser. Você me mostra que eu poderia ajudar a renovar a visão falha dos seus irmãos, conforme eles olharem, que eles não vejam a mim, mas apenas a você. As Dádivas de Deus, página 83. Comentário: Além disso, Jesus nos diz no texto que quando seguramos sua mão, nós ultrapassamos o ego, porque ele está além do ego. Citação: Eu vou à tua frente, porque estou além do ego. Alcança, pois, a minha mão, porque queres transcender o ego. Texto, capítulo 8. Comentário: No instante santo, nós transcendemos os pensamentos de separação e oferecemos milagres no sentido de que somos um com Deus quando escolhemos seu professor, sendo um com nosso Criador. Precisamos então ser um com sua criação, uma unidade que abraça seus fragmentos aparentemente separados. As palavras da lição parecem sugerir que um milagre é algo que fazemos. De fato, muitas declarações, logo no início do texto, parecem sugerir isso também. Como já discutimos anteriormente, no entanto, a linguagem do Um Curso em Milagres permite que Jesus fale conosco em um nível que possamos entender, o que envolve vivenciarmos a nós mesmos e aos outros como corpos. Embora a linguagem, em muitos trechos, sugira que os milagres envolvem comportamento, na verdade, eles são apenas pensamentos de correção que escolhemos e, portanto, aceitamos. Novamente, uma vez aceito, o milagre naturalmente se estende através de nossas mentes unidas. Nós, como indivíduos separados, corpo e ego, não fazemos nada. Nós não oferecemos milagres no nível corporal, nem os recebemos lá. O milagre é simplesmente um processo de decisão em nossas mentes, que permite que a extensão aconteça. Citação: Ainda uma vez, como é simples a salvação. Comentário: Esse é um tema recorrente através de todo o Um Curso em Milagres.
A salvação é simples porque ela diz, por exemplo, abre aspas, o que é falso, e o que é verdadeiro nunca mudou, fecha aspas, livro de exercícios. O que é falso é o sistema do ego, não importando em que quantidade de formas ele possa vir. E que isso nunca aconteceu é a verdade de Deus. Como Jesus nos lembra repetidamente, o que poderia ser mais simples? Jesus, é meramente uma declaração da tua verdadeira identidade. É isso que celebraremos hoje. Comentário. Escolher o milagre corrige a percepção errônea de que somos um ego. Temos uma mente dividida e não somos como Deus nos criou. Quando percebermos o que não somos, a memória de quem nós somos, Cristo, a identidade do Filho de Deus, vai raiar em nossas mentes. Citação. O teu direito a milagres não está nas tuas ilusões sobre ti mesmo. Comentário. A ilusão primária sobre nós mesmos é a de que nós somos corpos. Nós, portanto, não temos direito a milagres no nível físico para melhorar nosso sonho ou de nossos seres amados. Nosso verdadeiro pedido é por uma mudança na mente, ou, novamente e mais direto ao ponto, uma mudança de professores. Portanto, somos ensinados pelo nosso novo professor que não somos os travestis do nosso ser, corpos em vez de espírito. Lembre-se da declaração de Jesus a Ellen em As Dádivas de Deus. Abre aspas. Pois eu não sou um sonho que vem como uma imitação. Fecha aspas. As Dádivas de Deus, página 121. Em outras palavras, Jesus não é um corpo, o herói do sonho do ego que iria imitar nossa criação como espírito. Da mesma forma, nós também não somos. Portanto, nós pedimos o milagre da correção, que nos lembra da verdade sobre nós mesmos. Jesus diz: ele não depende de nenhum dos poderes mágicos que tens atribuído a ti mesmo, nem de nenhum dos rituais que tens inventado. Da perspectiva do Um Curso em Milagres, os milagres que são descritos na Bíblia são formas de magia. Eles são o que um corpo milagroso faz em nome de outros corpos. O Deus bíblico também está muito mais envolvido no mundo físico e ele é retratado como a fonte dos milagres, frequentemente trabalhando através dos seus agentes escolhidos, os profetas ou o próprio Jesus. Tudo isso são formas de magia porque não tem nada a ver com uma mudança na mente. O problema que requer a intervenção do milagre é externo à mente. De fato, não há nada na Bíblia sobre uma mente, ainda que a palavra seja usada ocasionalmente, no sentido em que ela está definida no curso. O problema, portanto, é percebido como externo e o milagre age de forma correspondente para remediar o problema. Em Um Curso em Milagres, tudo isso é diferente. A fonte do nosso problema é a mudança do corpo para a mente que concebeu o problema. Esse é, no final das contas, algum aspecto de culpa que pode ser resolvido apenas pelo milagre. Jesus, ele é inerente à verdade do que és. Ele está implícito no que Deus, teu Pai, é. Ele te foi assegurado na tua criação e garantido pelas leis de Deus. Comentário. A verdade do que nós somos é o Cristo, e sua memória está em nossas mentes certas através da presença do Espírito Santo. É aí que o milagre é encontrado, esperando ser escolhido. Entre aspas, ele, através de todo esse parágrafo, se refere ao nosso direito a milagres.
Nós temos direito a eles por causa de quem somos, como o Filho de Deus, o que significa que temos direito à correção que já está presente em nós. Citação: hoje nós reivindicaremos os milagres aos quais tens direito, uma vez que pertencem a ti. A ti foi prometida a plena liberação do mundo que fizeste. A ti foi assegurado que o reino de Deus está dentro de ti e nunca pode ser perdido. Não pedimos nada mais do que o que na verdade nos pertence. Hoje, todavia, nos certificaremos de que não nos contentaremos com menos. Comentário. Novamente, milagres pertencem a nós porque eles estão dentro de nossas mentes e não podem ser encontrados em nada fora delas. A promessa de, abre aspas, plena liberação do mundo que fizeste, fecha aspas, e a garantia de que, abre aspas, o reino de Deus está dentro de ti e nunca pode ser perdido, fecha aspas, é o propósito do princípio da expiação. A separação de Deus nunca aconteceu. É essa verdade do Espírito Santo que nos libera do mundo, porque o mundo vem da crença de que somos de fato separados, uma crença que deu início ao desenvolvimento do sistema de pensamento de individualidade, pecado, culpa e medo, culminando na projeção e feitura do mundo. Portanto, se não existe individualidade, porque a separação de Deus nunca aconteceu, nós automaticamente somos liberados do mundo. Essa é a verdade a qual temos direito, porque nós somos a verdade, uma extensão da vontade amorosa de Deus. Nós vemos aqui um tema recorrente no Um Curso em Milagres, escolhendo o ego em vez do Espírito Santo, a pequenez em vez da magnitude. Texto capítulo 15. Nós nos voltamos para uma paródia da nossa criação, em vez da verdade gloriosa de quem nós somos. Em outras palavras, nós nos voltamos para as migalhas, em vez de para o banquete, as partes da canção, em vez da própria canção. Portanto, nos é dito nas páginas iniciais de A Canção da Oração: o som real é sempre uma canção de agradecimento e de amor. Não podes, portanto, pedir o eco. É a canção que é a dádiva. Junto com ela, vêm os tons maiores, as harmonias, os ecos, mas esses são secundários. Todo o resto é meramente acrescentado. Canção da Oração, capítulo 1. Comentário. Ou, como Jesus diz sobre, entre aspas, a canção esquecida, entre aspas, as notas não são nada. Texto, capítulo 21. Nossa preferência pela vida no corpo, em vez da vida como espírito, é o máximo não apenas da insanidade, mas da autodepreciação. Jesus diz ainda mais profundamente no texto: não te contentes com a pequenez, mas esteja certo de compreender o que ela é e por que nunca poderias te contentar com ela. A pequenez é o oferecimento que fazes a ti mesmo. Tu a ofereces no lugar da magnitude e a aceitas. Tudo nesse mundo é pequeno, porque é um mundo feito de pequenez, na estranha crença em que ela pode contentar-te. Quando lutas por qualquer coisa nesse mundo, acreditando que tal coisa te trará paz, estás te diminuindo e cegando a ti mesmo para a glória. A pequenez e a glória são as escolhas disponíveis para os teus esforços e a tua vigilância. Tu sempre escolherás uma às custas da outra. Texto, capítulo 15. Comentário. Em resumo, nos é dito que nosso problema é que nós pedimos muito pouco
e não de mais. Texto capítulo 26. Realmente temos direito a tudo. Jesus diz: começa os períodos de prática mais longos dizendo a ti mesmo, com muita confiança, que tens direito a milagres. Fechando os olhos, lembra-te de que só estás pedindo o que é teu por direito. Comentário. Nós temos visto repetidamente a importância de usar essas ideias sempre que formos tentados a acreditar que somos separados, sentindo-nos especiais, irritados, culpados, ansiosos ou deprimidos. Tendo, portanto, tornado algum aspecto do sistema de pensamento do ego real, precisamos perceber logo que possível que fizemos a escolha errada do professor errado. Nesse ponto, pedimos ajuda para ver que o problema que estamos vivenciando é um que nós inventamos porque precisávamos dele para preservar nossa identidade individual. Esse ser está na mente, escolhido pelo tomador de decisões. E, enquanto virmos o problema no mundo ou no corpo, afirmamos nossa ausência de mente. Portanto, não existe maneira de podermos mudar nossas mentes. Um estado que é a salvação do ego e com o qual todos nós nos identificamos tão fortemente. É por isso que exercícios como esses são tão vitais para nosso desaprendizado. Jesus diz: lembra-te também de que os milagres nunca são tirados de uma pessoa para serem dados a outra, e que ao pedires os teus direitos, estás apoiando os direitos de todos. Milagres não obedecem às leis desse mundo, eles meramente decorrem das leis de Deus. Comentário. As 5 leis do caos discutidas no capítulo 23 do texto são as descrições mais irrefutáveis no Um Curso em Milagres sobre essas, entre aspas, leis do mundo. A 4ª lei do caos diz que, abre aspas, tens aquilo que tomaste de outros, fecha aspas, texto capítulo 23. O que repousa no ensinamento agora familiar do ego, um ou outro. Se você tem algo, eu não tenho, e se eu o tiver, você não terá. Portanto, se você tem inocência e eu a quero, preciso tirá-la de você. Isso estabelece você como pecador, estando sem a inocência, e me deixa como inocente, pois eu tirei seu estado de inocência e o tornei meu. A lei de Deus é de que nós somos um. Portanto, o que é verdadeiro para você tem que ser verdadeiro para mim. As leis do ego, as leis do caos, repousam na crença em diferenças. A primeira lei do ego é a de que existe uma hierarquia de ilusões e que as diferenças são reais. Texto capítulo 23. Um Curso em Milagres ensina, em vez disso, que existe apenas uma lei no céu, perfeita unicidade e amor. Os milagres, portanto, estão presentes em todos, porque o Espírito Santo está igualmente presente em todos. Não existem exceções, porque não pode haver exceções na verdade do céu ou em seus reflexos na terra. Jesus diz: após essa breve fase introdutória, espera em quietude pela confirmação de que o teu pedido te é concedido. Pediste a salvação do mundo e a tua própria. Requisitaste que te sejam dados os meios pelos quais isso pode ser realizado. Não podes deixar de receber a confirmação disso. Estás apenas pedindo que a vontade de Deus seja feita. Comentário. Como o texto nos lembra 2 vezes, o resultado é tão certo quanto Deus. Texto, capítulo 2. Não podemos falhar.
No entanto, acreditamos que podemos, se não nos beneficiarmos dos meios, o milagre ou o perdão, que são providos pelo Espírito Santo para nos ajudar a lembrar da vontade que Deus tem para nós, para nos lembrarmos de que nós somos a sua vontade. Nessa lembrança, trazida pelo milagre, vem a salvação. Jesus diz: ao fazeres isso, realmente não pedes nada. Declaras um fato que não pode ser negado. O Espírito Santo não pode deixar de te assegurar que o teu pedido te é concedido. O fato de que aceitaste não pode ser negado. Não existe hoje lugar para a dúvida e a incerteza. Nós estamos finalmente fazendo uma pergunta real. A resposta é a declaração simples de um fato simples. Receberás a garantia que buscas. Comentário. O problema, como já vimos muitas vezes, é nossa arrogância em pensarmos que sabemos qual é o problema e, portanto, sabemos que pergunta fazer. Sempre alguma versão de como eu deveria me comportar, o que eu deveria dizer, qual é a resposta para o meu problema, para onde eu deveria me mudar, qual emprego devo aceitar, com qual relacionamento eu deveria estar envolvido. Essas são apenas pseudo-questões designadas a nos distrair de percebermos o verdadeiro problema da separação, o foco das lições 79 e 80. Na verdade, não estamos pedindo coisa alguma. Nós pedimos ajuda ao Espírito Santo para percebermos que cometemos um equívoco e que agora podemos fazer a escolha certa. Esse é o significado do que Jesus disse antes no texto. Abre aspas, a única oração significativa é pelo perdão, porque aqueles que perdoam têm tudo. Fecha aspas. Texto, capítulo 3. Nossa verdadeira oração é para aceitarmos o milagre ou a correção que já está presente dentro de nós. Isso significa que temos que tirar nossos olhos das distrações, problemas percebidos, tanto no meu corpo quanto nos dos outros, trazendo-a para nossas mentes para que possamos entender que o problema não é algo do lado de fora, mas uma escolha equivocada interior. Novamente, essa correção é a essência do milagre e pedir por ela é o único pedido real que podemos fazer, cuja resposta é encontrada no instante santo, como a próxima passagem explica. Citação. Portanto, não tentes solucionar nenhum problema em um mundo no qual a resposta foi barrada. Em vez disso, traze o problema ao único lugar que guarda a resposta amorosamente para ti. Aqui estão as respostas que irão solucionar os teus problemas, porque estão à parte deles e veem o que pode ser respondido, o que é a pergunta. Dentro do mundo, as respostas simplesmente levantam uma outra questão, embora deixem a primeira sem resposta. No instante santo, podes trazer a pergunta até a resposta e receber a resposta que foi feita para ti. Texto, capítulo 27. Citação. Os nossos períodos de prática mais curtos serão frequentes e também serão dedicados a lembrar um fato simples. Hoje, dize a ti mesmo com frequência: eu tenho direito a milagres. Pede-os sempre que surgir uma situação em que forem necessários. Comentário. Jesus está novamente nos dizendo que essas lições, e portanto seu curso,
não têm significado se não as usarmos para ajudar a desfazer a dor e a aflição. Ele nos pede para pensarmos muito especificamente na ideia para hoje e nos voltarmos para ela em busca de ajuda quando ficarmos transtornados e tentados a culpar algo ou alguém mais por nosso desconforto. Jesus, reconhecerás essas situações, e como não estás dependendo de ti mesmo para achar o milagre, tens pleno direito de recebê-lo sempre que o pedires. Comentário: esse é um ponto extremamente importante, a grande mudança. Antes confiávamos em nós mesmos, ou em uma imagem projetada de nós mesmos que chamávamos de Jesus, Espírito Santo ou Deus, alguma figura mágica que iria desfazer nossa dor e aflição sem que nós tivéssemos mudado nossa mente. O apelo a essas figuras salvadoras mágicas era realmente uma oração pela magia, não uma cura verdadeira. Jesus agora está presumindo que não estamos mais dizendo a nós mesmos qual é o problema e, portanto, não estamos pedindo a imagem que fizemos dele para resolver o problema para nós. Em vez disso, vamos à fonte do problema, a decisão na mente de estarmos por conta própria e estarmos certos, em vez de sermos felizes. Na verdade, pedir ajuda a Jesus ou ao Espírito Santo diz que não queremos mais estar por conta própria, assegurando que o milagre vai mais uma vez ser nosso. Uma mensagem especial a Ellen se dirigiu a essa questão exata, com Jesus avisando sua escriba, novamente, para não tentar definir o problema que precisava de resposta. Jesus diz: quaisquer questões específicas envolvem um grande número de presunções que, inevitavelmente, limitam a resposta. Uma questão específica é realmente uma decisão sobre que tipo de resposta é aceitável. O propósito das palavras é limitar, e limitando, tornar uma vasta área de experiência mais manejável. Mas isso significa manejável por você. Ausência de felicidade, a história de Ellen Schuckman e sua escrita de Um Curso em Milagres, página 445. Comentário: o ponto está em nosso reconhecimento de que todos os problemas são o mesmo e, portanto, pedir o milagre. Pedimos a nós mesmos para escolhê-lo. É a única coisa significativa a se fazer. Apenas o milagre permite que a correção verdadeira e ilimitada da separação aconteça. Jesus diz: lembra-te também de não te satisfazeres com menos do que a resposta perfeita. Imediatamente dize a ti mesmo, no caso de seres tentado: eu não trocarei milagres por mágoas. Quero só o que me pertence. Deus estabeleceu milagres como meu direito. Comentário: esse parágrafo leva ao tema da próxima lição. Milagres e mágoas são estados mutuamente excludentes. O primeiro reside em nossas mentes certas, quando escolhemos o Espírito Santo como nosso professor. O último está em nossas mentes erradas, quando projetamos a responsabilidade por nosso ataque nos outros, até mesmo no próprio Deus.